1. Origem, nascimento e batismo. Era no tempo do rei. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do ouvidor e da quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência moral. Mas tinha ainda outra influência, que é justamente a que falta aos de hoje. Era a influência que derivava de suas condições físicas. Os meirinhos de hoje são homens como quaisquer outros. Nada têm de imponentes, nem no seu semblante, nem no seu trajar. Confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartório ou contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo não se confundiam com ninguém. Eram originais, eram tipos. Nos seus semblantes transluzia um certo ar de majestade forense. Seus olhares calculados e sagazes significavam chicana. Trajavam sisuda casaca preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado, ao lado esquerdo aristocrático espadim, e na ilharga direita penduravam um círculo branco cuja significação ignoramos, e coroavam tudo isto por um grave chapéu armado. Colocado sob a importância vantajosa destas condições, o meirinho usava e abusava de sua posição. Era terrível quando, ao voltar uma esquina, ao sair de manhã da sua casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras que, desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em tom confidencial. Por mais que se fizesse, não havia remédio em tais circunstâncias, senão deixar escapar dos lábios o terrível nome por citado. Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel tinham estas poucas palavras. Eram uma sentença de peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem, cujo termo bem distante era a caixa de relação, e durante a qual se tinha de pagar importe de passagem em um sem número de pontos. O advogado, o procurador, o inquiridor, o escrivão, o juiz, inexoráveis carontes, estavam à porta de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado, não um óbolo, porém, todo o conteúdo de suas algibeiras e até a última parcela de sua paciência. Mas voltemos à esquina. Quem passasse por aí em qualquer dia útil dessa abençoada época veria sentado em assentos baixos, então usados de couro e que se denominavam cadeiras de campanha, um grupo mais ou menos numeroso dessa nobre gente conversando pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar. Na vida dos fidalgos, nas notícias do reino e nas astúcias policiais do Vidigal. Entre os termos que formavam essa equação meirinhal pregada na esquina havia uma quantidade constante. Era o Leonardo Pataca. Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão avermelhado, que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse tempo. A velhice tinha o tornado moleirão e pachorrento,
com sua vagareza, atrasava o negócio das partes. Não o procuravam e por isso jamais saía da esquina. Passava ali os dias sentado na sua cadeira, com as pernas estendidas e o queixo apoiado sobre uma grossa bengala, que depois dos 50 era sua infalível companhia. Do hábito que tinha de queixar-se a todo o instante de que só pagassem por sua citação a módica quantia de 320 réis, lhe viera o apelido que juntavam ao seu nome. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo Algibebe em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem alcançou o emprego de que o vemos empossado e que exercia, como dissemos, desde os tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, salóia rechonchuda e bonitota. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era, nesse tempo de sua mocidade, mal apessoado, e sobretudo era managão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. Chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha e parteira. Sobre o padrinho houve suas dúvidas. O Leonardo queria que fosse o senhor juiz, porém teve de ceder a instâncias da Maria e da comadre que queriam que fosse o barbeiro de defronte, que afinal foi adotado. Já se sabe que houve nesse dia função. Os convidados do dono da casa, que eram todos da Leimar, cantavam ao desafio segundo seus costumes. Os convidados da comadre, que eram todos da terra, dançavam o fado. O compadre trouxe a rabeca, que é, como se sabe, o instrumento favorito da gente do ofício. A princípio, o Leonardo quis que a festa tivesse ares aristocráticos e propôs que se dançasse o minuete da corte. Foi aceita a ideia, ainda que houvesse dificuldade em encontrarem-se pares. Afinal, levantaram-se uma gorda e baixa matrona, mulher de um convidado, uma companheira desta, cuja figura era a mais completa antítese da sua. Um colega de Leonardo, miudinho, pequenino e com fumaças de gaiato, e o sacristão da Sé, sujeito alto, magro e com pretensões de elegante. O compadre foi quem tocou o minuete na rabeca, e o afilhadinho deitado no colo da Maria acompanhava cada arcada com um guincho e um esperneio. Isto fez com que o compadre perdesse muitas vezes o compasso e fosse obrigado a recomeçar outras tantas. Depois do minuete foi desaparecendo a cerimônia e a brincadeira aferventou, como se dizia naquele tempo. Chegaram os rapazes de viola e machete. O Leonardo, instado pelas senhoras, decidiu-se a romper a parte lírica do divertimento. Sentou-se num tamborete em um lugar isolado da sala e tomou uma viola. Fazia um belo efeito cômico vê-lo em trajes do ofício, de casaca, calção e espadinha acompanhando
com o monótono zum-zum nas cordas do instrumento ou o garganteado de uma modinha pátria. Foi nas saudades da terra natal que ele achou inspiração para o seu canto, e isto era natural a um bom português, que o era ele. A modinha era assim. Quando estava em minha terra, acompanhado ou sozinho, cantava de noite e de dia, ao pé de um copo de vinho. Foi executada com atenção e aplaudida com entusiasmo. Somente quem não pareceu dar-lhe todo o apreço foi o pequeno, que obsequiou o pai como obsequiara ao padrinho, marcando-lhe o compasso a guinchos e esperneios. A Maria avermelharam-se-lhe os olhos e suspirou. O canto de Leonardo foi o derradeiro toque de rebate para esquentar-se a brincadeira. Foi o adeus às cerimônias. Tudo daí em diante foi burburinho, que depressa passou a gritaria e ainda mais depressa a algazarra, e não foi ainda mais adiante porque de vez em quando viam-se passar através das rótulas da porta e janelas umas certas figuras que denunciavam que o Vidigal andava perto. A festa acabou tarde. A madrinha foi a última que saiu, deitando a bênção ao afilhado e pondo-lhe no cimeiro um raminho de arruda. 2. Primeiros infortúnios. Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e vamos encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante todo este tempo o menino não desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com um choro sempre em oitava alta. Era colérico, tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão até não poder mais. Logo que pôde andar e falar, tornou-se um flagelo. Quebrava e rasgava tudo o que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Se este o deixava por esquecimento em algum lugar a seu alcance, tomava-o imediatamente, esganava com ele todos os móveis, punha-lhe dentro tudo o que encontrava, esfregava-o em uma parede e acabava por varrer com ele a casa, até que a Maria, exasperada pelo que aquilo lhe havia de custar aos ouvidos e talvez às costas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era, além de traquinas, guloso. Quando não traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava, trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo, porém ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras recomeçavam, mal acabava a dor das palmadas. Assim chegou aos 7 anos. Afinal de contas, a Maria sempre era salóia, e o Leonardo começava a arrepender-se seriamente de tudo o que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque, digamos depressa e sem mais cerimônias, havia ele desde certo tempo concebido fundadas suspeitas de que era atraiçoado. E havia alguns meses atrás tinha notado que um certo sargento passava-lhe muitas vezes pela porta e enfiava olhares curiosos através das rótulas. Uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe que o vira encostado à janela. Isto, porém, passou sem mais novidade. Depois começou a estranhar que um certo colega seu o procurasse em casa para tratar de negócios do ofício, sempre em horas desencontradas. Porém, isto também passou em breve. Finalmente, aconteceu-lhe por 3 ou 4 vezes esbarrar-se junto de casa com o capitão do navio em que tinha vindo de Lisboa, e isto causou-lhe sérios cuidados. Um dia de manhã entrou sem ser esperado pela porta adentro. Alguém que estava na sala abriu precipitadamente a janela, saltou por ela para a rua e desapareceu. À vista disto, nada havia a duvidar. O pobre homem perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras. Ficou cego de ciúme. Largou apressado sobre um banco uns autos que trazia embaixo do braço e endireitou para a Maria com os punhos cerrados. Grandíssima! E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou e pôs-se a tremer com todo o corpo. A Maria recuou 2 passos e pôs-se em guarda, pois também não era das que se receava com qualquer coisa. Tira-te lá, ó Leonardo!
Não chames mais pelo meu nome, não chames, que tranco-te essa boca a socos. Safe-se daqui! Quem lhe mandou pôr seus namoricos comigo a bordo? Isto exasperou Leonardo. A lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição. E o ciúme e a raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria. Não faz isso. Aí você perde a razão, meu irmão. Que depois de uma tentativa inútil de resistência, desatou a correr, a chorar e a gritar. Ai, Chaves! Quer dizer, ai, acuda, senhor compadre, senhor compadre! Porém, o compadre ensaboava nesse momento a cara de um freguês e não podia largá-lo. Portanto, a Maria pagou caro e por junto todas as contas. Encolheu-se a choramingar em um canto. O menino assistira a toda essa cena com imperturbável sangue frio. Enquanto a Maria apanhava e o Leonardo esbravejava, aquele ocupava-se tranquilamente em rasgar as folhas dos autos que este tinha largado ao entrar e em fazer delas uma grande coleção de cartuchos. Quando, esmorecida a raiva, o Leonardo pôde ver alguma coisa mais do que seu ciúme. Reparou então na obra meritória em que se ocupava o pequeno. Enfurece-se de novo. Suspendeu o menino pelas orelhas, fê-lo dar no ar uma meia volta, ergue o pé direito, assenta-lhe em cheio sobre os glúteos, atirando-o sentado a 4 braças de distância. És filho de uma pisadela e de um beliscão. Mereces que um pontapé te acabe a casta. O menino suportou tudo com coragem de mártir. Apenas abriu ligeiramente a boca quando foi levantado pelas orelhas. Mal caiu, ergueu-se, embarafustou pela porta fora, e em 3 pulos estava dentro da loja do padrinho, e atracando-se-lhe as pernas. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do freguês a bacia de barbear que lhe tirara dos queixos. Com o choque que sofreu, a bacia inclinou-se, e o freguês recebeu um batismo de água de sabão. Ora, mestre, esta não está mal. Senhor, balbuciou este, a culpa é deste endiabrado. O que é que tens, menino? O pequeno nada disse, dirigiu apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão trêmula nessa direção. O compadre olhou também, aplicou a atenção e ouviu então os soluços da Maria. Resmungou. Já sei o que há de ser. Eu bem dizia, ora, aí está. E desculpando-se com o freguês, saiu da loja e foi acudir ao que se passava. Por estas palavras vê-se que ele suspeitara alguma coisa, e saiba o leitor que suspeitara a verdade. Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era naquele tempo coisa tão comum e enraizada nos costumes que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios desse belo hábito. Sentado, pois, no fundo da loja, afiando por disfarce os instrumentos do ofício, o compadre presenciara os passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo. As visitas extemporâneas do colega deste e, finalmente, os intentos do capitão do navio. Por isso contava ele mais dia menos dia com o que acabava de suceder. Chegando ao outro lado da rua, empurrou a rótula que o menino ao sair deixava cerrada e entrou. Dirigiu-se ao Leonardo, que se conservava ainda em posição hostil. Oh, compadre, disse, você perdeu o juízo. Não foi o juízo, disse Leonardo em tom dramático. Foi a honra. A Maria, vendo-se protegida pela presença do compadre, cobrou ânimo e, altanando-se, disse em tom de zombaria. Honra, honra de Meirinho, ora. O vulcão de despeito que as lágrimas de Maria tinham apagado um pouco borbotou de novo com este insulto, que não ofendia só um homem, porém uma classe inteira. Injúrias e murros à mistura caíram de novo sobre a Maria das mãos
e a boca de Leonardo. E da boca de Leonardo. Ah, sim. Injúrias e murros, a mistura, caíram de novo sobre a Maria das mãos e da boca de Leonardo. Ou seja, ele xingou e bateu nela de novo. O compadre que se interpusera levou alguns por descuido. Afastou-se, pois, à distância conveniente, murmurando despeitado por ver frustrados seus esforços de conciliador. Honra de Meirinho é como fidelidade de Salóia. Enfim serenou a tormenta. A Maria sentou-se a um canto a chorar e a maldizer a honra em que nascera. O dia em que pela primeira vez viram Leonardo, a pisadela, o beliscão, que diabo que significa pisadela e beliscão? Com que tinha começado o namoro a bordo e tudo mais que a dor dos murros lhe trazia à cabeça. Nossa, é errado rir disso, cara, mas... O Leonardo, depois de um pouco de calma, teve um momento de exasperação. Avermelharam-se-lhe os olhos e as faces, cerrou os dentes, meteu as mãos nos bolsos do calção, inchou as bochechas e pôs-se a balançar violentamente a perna direita. Depois, como tomado uma resolução extrema, juntou as folhas dispersas dos autos que o menino despedaçara, enterrou atravessado na cabeça o chapéu armado, agarrou na bengala e saiu batendo com a rótula, exclamando: "Vai-se tudo com os diabos!" "Vai, vai!" exclamou a Maria, já de novo em segurança, pondo as mãos nas cadeiras, que o caso não há de ficar assim. "Pôr-me as mãos! Ora, vou com isto à justiça!" "Comadre, nada! Não atendo, compadre. Vou com isto à justiça. E apesar de ser ele um meirinhaço muito velhaco, há de se haver comigo." "É melhor não se meter nisso, comadre. Sempre são negócios com a justiça. O compadre é seu oficial e ele há de punir pelos seus." As ameaças de Maria não passavam de bravatas que lhe arrancavam o despeito, e portanto, com mais 4 razões, do compadre cedeu, e foi restituída a paz em casa. Houve então larga conferência entre os dois, no fim da qual o compadre saiu dizendo: "Ele há de voltar. Aquilo é gênio. Há de passar. E se não, o dito está dito. Fico com o pequeno." A Maria mostrou-se satisfeita. Tinha ela suas resoluções tomadas, ou anteriormente, ou naquela ocasião, e por isso, na conferência que referimos, tratara de engordar o compadre e arrancar-lhe a promessa de que, no caso de algum desarranjo, tomaria a si e cuidaria do filho. Esse desarranjo ela figurara e o compadre acreditara que só partiria de Leonardo. Porém, o leitor vai ver que o pobre homem era condescendente e que a Maria tinha razão quando falara ironicamente em honra de Meirinho. Toda esta cena que acabamos de descrever passou-se de manhã. À tardinha, o Leonardo entrou pela loja do compadre, aflito e triste. O pequeno estremeceu no banco em que se achava sentado, lembrando-se do passeio aéreo que o pontapé de seu pai lhe fizera dar de manhã. Nossa, que errado, cara. O compadre adiantou-se e disse-lhe com um sorriso conciliador: "O passado, passado. Vamos, ela está arrependida, doidices de rapariga, mas não há de fazer outra." O Leonardo não respondeu, pôs-se a passear pela loja com as mãos cruzadas para trás e por baixo das abas da casaca. Porém, pelo seu semblante via-se que ele estimara as palavras do compadre e que seria o primeiro a pronunciá-las se ele não o procedesse. "Vamos até lá", disse o compadre, "e acaba-se tudo." Coitada, ela ficou muito chorosa. "Vamos", disse o Leonardo. Chegando à porta de casa, fez uma pequena parada como quem tinha tomado a resolução de não entrar. Mas o que ele queria eram algumas súplicas do compadre que pudessem ser ouvidas pela Maria, a fim de fazê-la acreditar que se ele voltava era arrastado e não por sua vontade. O compadre percebeu isto e satisfez o pensamento de Leonardo, dizendo: "Entre, homem, basta de criançadas, o passado, o passado." Entraram.
A sala estava vazia. O Leonardo sentou-se junto de uma mesa, descansou o rosto numa das mãos, conservando sempre um chapéu armado atravessado na cabeça, o que lhe dava um aspecto entre cômico e melancólico. Comadre, disse em voz alta o agente da conciliação, tudo está acabado, venha cá. Ninguém respondeu. Há de estar aí a chorar metida em algum canto, tornou o compadre, e começou a procurar por toda a casa. Não era esta muito grande, em pouco percorreu a toda e ficou tomado do mais cruel desapontamento por não encontrar a Maria. Voltou, portanto, à sala entre consternado e espantado. O Leonardo, supondo que ele tinha achado a Maria e que, sem dúvida, a trazia pela mão contrita e humilhada, quis fazer-se de bom, ergueu-se, meteu as mãos nos bolsos e pôs-se de costas para o lugar de onde vinha o compadre. Ó, compadre, disse este aproximando-se. Nada, atalhou Leonardo sem voltar-se. O dito por dito. Mudei de resolução. Olhe, homem, nada. Está tudo acabado. O Leonardo, dizendo isto, ia dando sempre as costas ao compadre quando se lhe queria pôr de frente. Homem, escute, olha que a comadre. Não quero saber dela. Está tudo acabado. E já disse, foi-se embora, homem, foi-se embora, gritou o compadre, impacientado. O Leonardo foi fulminado por estas palavras. Voltou-se então todo trêmulo. Não vendo a Maria, desatou a chorar. Pois bem, disse entre os soluços, está tudo acabado. Adeus, compadre. Mas olhe que o pequeno, atalhou este. O Leonardo nada respondeu e saiu precipitadamente. O compadre compreendeu tudo. Viu que o Leonardo abandonava o filho uma vez que a mãe o tinha abandonado e fez um gesto como quem queria dizer: está bom, já agora, vá, ficaremos com uma carga às costas. Ao outro dia, sabia-se por toda a vizinhança que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão de um navio que partira na véspera de noite. Ah, disse o compadre com um sorriso maligno ao saber da notícia. Foram saudades da terra. Saudades, né? 3. Despedidas às travessuras. O Leonardo abandonara de vez para sempre a casa fatal onde tinha sofrido tamanha infelicidade. Nem mesmo passara mais por aquelas alturas, de maneira que o compadre por muito tempo não lhe pôde pôr a vista em cima. O pequeno, quando se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda a sisudez e gravidade. Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade, começou a pôr as manguinhas de fora. Apesar disto, porém, captou do padrinho maior afeição, que se foi aumentando de dia em dia e que em breve chegou ao extremo da amizade cega e apaixonada. Até nas próximas travessuras do menino, as mais das vezes malignas, achava o bom do homem muita graça. Não havia para ele em todo o bairro rapazinho mais bonito e não se fartava de contar à vizinhança tudo o que ele dizia e fazia. Às vezes eram verdadeiras ações do menino malcriado que ele achava cheias de espírito e de viveza. Outras vezes eram ditos que denotavam já muita velhacaria para aquela idade e que ele julgava os mais ingênuos do mundo. Era isto natural em um homem de uma vida como a sua. Tinha já 50 e tantos anos, nunca tinha tido afeições, passara sempre só, isolado. Era verdadeiro partidário do mais decidido celibato. Assim, a primeira afeição que fora levado a contrair, sua alma expandiu-se toda inteira, e seu amor pelo pequeno subiu ao grau de rematada cegueira. Este, aproveitando-se da imunidade em que se achava por tal motivo, fazia tudo quanto lhe vinha à cabeça. Umas vezes, sentado na loja, divertia-se em fazer caretas aos fregueses quando estes se estavam barbeando. Uns enfureciam-se, outros riam sem querer, do que resultava que saíam muitas vezes com a cara cortada, com grande prazer do menino e descrédito do padrinho.
Outras vezes escondia em algum canto a mais afiada navalha do padrinho, e o freguês levava por muito tempo com a cara cheia de sabão mordendo-se de impaciência enquanto este a procurava. Ele ria-se furtiva e malignamente. Não parava em casa coisa alguma por muito tempo inteira. Fazia andar tudo numa poeira. Pelos quintais atirava pedras aos telhados dos vizinhos, sentado à porta da rua, entendia com quem passava e com quem estava pelas janelas, de maneira que ninguém por ali gostava dele. O padrinho, porém, não se dava disto e continuava a querer-lhe sempre muito bem. Gastava às vezes as noites em fazer castelos no ar a seu respeito. Sonhava-se-lhe uma grande fortuna e uma elevada posição, e tratava de estudar os meios que o levassem a esse fim. Eis aqui pouco mais ou menos o fio dos seus raciocínios. Pelo ofício do pai, pensava ele, ganha-se, é verdade, dinheiro quando se tem jeito. Porém, sempre se há de dizer, ora, é um meirinho, nada, por este lado, não. Pelo meu ofício, verdade é que eu arranjei-me. Há neste arranjei-me uma história que havemos de contar. Porém, não quero fazer escravo dos 4 vinténs dos fregueses. Seria talvez bom mandá-lo ao estudo. Porém, para que diabo serve o estudo? Verdade é que ele parece ter boa memória, e eu podia mais para adiante mandá-lo a Coimbra. Sim, é verdade. Eu tenho aquelas patacas, estou já velho, não tenho filhos nem outros parentes. Mas também que diabo se fará ele em Coimbra? Licenciado? Não, é mau ofício. Letrado? Era bom, sim. Letrado, mas não. Não tenho zanga a quem me lida com papéis e demandas. Clérigo? Um senhor clérigo é muito bom. É uma coisa muito séria, ganha-se muito. Pode vir um dia a ser cura. Está dito, há de ser clérigo. Ora, se há de ser, hei de ter ainda o gostinho de o ver dizer missa, de o ver pregar na sé, e então hei de mostrar a toda esta gentalha aqui da vizinhança que não gosta dele, que eu tinha muita razão em lhe querer bem. Ele está ainda muito pequeno, mas vou tratar de o ir desanando aqui mesmo em casa. E quando tiver 12 ou 14 anos, há de me entrar para a escola. Tendo ruminado por muito tempo esta ideia, um dia de manhã chamou o pequeno e disse-lhe: Menino, venha cá. Você está ficando um homem. Tinha ele 9 anos. É preciso que aprenda alguma coisa para vir um dia a ser gente. De segunda-feira em diante, estava em quarta-feira, começarei a ensinar-lhe o beabá. 9 anos, filho, tá meio tarde, não tá? Farte-se de travessuras por este resto da semana. O menino ouviu este discurso com um ar meio admirado, meio desgostoso e respondeu: Então eu não hei de ir mais ao quintal, nem hei de brincar na porta. Aos domingos, quando voltarmos da missa. Eu não gosto da missa. O padrinho não gostou da resposta. Não era bom anúncio para quem se destinava a ser padre, verdade. Mas nem por isso perdeu as esperanças. O menino tomou bom sentido nestas palavras do padrinho. Farte-se de travessuras por este resto da semana. E acreditou que aquilo era uma licença ampla para fazer tudo quanto de bom e de mal lhe lembrasse durante o tempo que ainda lhe restava de folga. Levou, pois, todo o dia em uma desenvoltura assustadora. O padrinho foi achá-lo por 2 ou 3 vezes a cavalo em cima do muro que dividia o quintal da casa do vizinho, em grande risco de precipitar-se. Ao anoitecer, estando sentado à porta da loja, viu ao longe, no princípio da rua, um acompanhamento alumiado pela luz de lanternas e tochas, e ouviu padres a rezarem. Estremeceu de alegria e pôs-se em pé de um salto. Era a via sacra do Bom Jesus. Há bem pouco tempo que existiam ainda em certas ruas desta cidade cruzes negras pregadas pelas paredes de espaço em espaço. Às quartas-feiras e em outros dias da semana saíam do Bom Jesus e de outras igrejas uma espécie de procissão composta de alguns padres conduzindo cruzes
irmãos de algumas irmandades com lanternas, e povo em grande quantidade. Os padres rezavam e o povo acompanhava a reza. Em cada cruz parava o acompanhamento, ajoelhavam-se todos e oravam durante muito tempo. Este ato, que satisfazia a devoção dos carolas, dava pasto e ocasião a quanta sorte de zombaria e de imoralidade lembrava aos rapazes daquela época, que são os velhos de hoje, e que tanto clamam contra o desrespeito dos moços de agora. Caminhavam eles em charola atrás da procissão, interrompendo a cantoria com ditérios em voz alta, ora simplesmente engraçados, ora pouco decentes. Levavam longos fios de barbante em cuja extremidade iam penduradas grossas bolas de cera. Se ia por ali ao seu alcance algum infeliz a quem os anos tivessem despido a cabeça dos cabelos, colocavam-se em distância conveniente e, escondidos por trás de um ou de outro, arremessavam o projétil que ia bater em cheio sobre a calva do devoto. Puxavam rapidamente o barbante e ninguém podia saber de onde tinha partido o golpe. Estas e outras cenas excitavam vozeria e gargalhadas na multidão. Era isto que naqueles devotos tempos se chamava correr a via sacra. O menino, como já dissemos, estremecera de prazer ao ver aproximar-se a procissão. Desceu sorrateiramente a soleira e, sem ser visto pelo padrinho, colocou-se unido à parede entre as duas portas da loja, levantando-se na ponta dos pés para ver mais a seu gosto. Vinha aproximando-se o acompanhamento e o menino palpitava de prazer. Chegou mesmo defronte da porta. Teve ele então um pensamento que o fez estremecer. Tornou-se a lembrar das palavras do padrinho: farte-se de travessuras. Espiou para dentro da loja, viu-o entretido, deu um salto do lugar onde estava, misturou-se com a multidão e lá foi concorrendo com suas gargalhadas e seus gritos para aumentar a vozeria. Era um prazer febril que ele sentia. Esqueceu-se de tudo. Pulou, saltou, gritou, rezou, cantou, e só não fez daquilo o que não estava em suas forças. Fez camaradagem com 2 outros meninos do seu tamanho, que também iam no rancho, e quando deu acordo de si, estava de volta com a Vila Sacra na Igreja do Bom Jesus. 4. Fortuna. Eu li o resto? Acho que não. Enquanto o compadre aflito procurava por toda a parte o menino, sem que ninguém possa dar-lhe novas dele, vamos ver o que é feito do Leonardo, e em que novas alhadas está agora metido. Lá para as bandas do mangue da Cidade Nova havia, ao pé de um charco, uma casa coberta de palha da mais feia aparência, cuja frente suja e testada enlameada bem devotavam que dentro o asseio não era muito grande. Compunha-se ela de uma pequena sala e um quarto. Toda a mobília eram 2 ou 3 assentos de paus, algumas esteiras em um canto e uma enorme caixa de pau que tinha muitos empregos. Era a mesa de jantar, cama, guarda-roupa e prateleira. Quase sempre estava essa casa fechada, o que a rodeava de um certo mistério. Esta sinistra morada era habitada por uma personagem talhada pelo molde mais detestável. Era um caboclo velho, de cara hedionda e imunda e coberto de farrapos. Entretanto, para a admiração do leitor, fique-se sabendo que este homem tinha por ofício dar fortuna. Naquele tempo acreditava-se muito nestas coisas, e uma sorte de respeito supersticioso era tributado aos que exerciam semelhante profissão. Já se vê que inesgotável mina não achavam nisso os industriosos. E não era só a gente do povo que dava crédito às feitiçarias. Conta-se que muitas pessoas da alta sociedade de então iam às vezes comprar verduras e felicidades pelo cômodo preço da prática de algumas imoralidades e superstições. Pois ao nosso amigo Leonardo tinha-lhe também dado na cabeça tomar fortuna, e tinha isso por causa das contrariedades que sofria em uns novos amores que lhe faziam agora andar a cabeça à roda. Tratava-se de uma cigana,
O Leonardo a vira pouco tempo depois da fuga da Maria, e das cinzas ainda quentes de um amor mal pago, nascera o outro que também não foi a este respeito melhor aquinhoado. Mas o homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo. Não podia passar sem uma paixãozinha. Como o ofício rendia e ele andava sempre apatacado, não lhe fora difícil conquistar a posse do adorado objeto. Porém, a fidelidade, a unidade no gozo que era o que sua alma aspirava, isso não pudera conseguir. A cigana tinha pouco mais ou menos sido feita no mesmo molde da saiola. Por toda a parte há sargentos, colegas e capitães de navios. A rapariga tinha-lhe já feito umas poucas e acabava também por fugir-lhe de casa. Desta vez, porém, como não eram saudades da pátria a causa desta fugida, o Leonardo decidira a ver de novo e por todos os meios a posse de sua amada. Encontrou-a com pouco trabalho e, empregando o pranto, as súplicas, as ameaças, porém tudo embalde, decidiu por isso a buscar com meios sobrenaturais o que os meios humanos lhe não tinham podido dar. Ai, caramba, eu preciso de água. Entregou-se, portanto, em corpo e alma ao caboclo da casa do mangue, o mais afamado de todos os do ofício. Tinha-se já sujeitado a uma infinidade de provas que começavam sempre por uma contribuição pecuniária, e ainda nada havia conseguido. Tinha sofrido fumigações de ervas sufocantes, tragado boberagens de muito enjoativo sabor, sabia de cor milhares de orações misteriosas que era obrigado a repetir muitas vezes por dia, ia depositar quase todas as noites em lugares determinados quantias e objetos com o fim de chamarem auxílio. Dizia o caboclo às suas divindades, e apesar de tudo a cigana resistia ao sortilégio. Decidiu-se finalmente a sujeitar-se à última prova, que foi marcada para meia-noite em ponto na casa que já conhecemos. A hora aprazada lá se achou Leonardo. Encontrou na porta o nojento nigromante, que não consentiu que ele entrasse do modo em que se achava e obrigou-o a pôr-se primeiro em hábitos de Adão no paraíso. Cobriu-o depois com um manto imundo que trazia e só então lhe franqueou a entrada. A sala estava com um aparato ridiculamente sinistro que não nos cansaremos em descrever, entre outras coisas, cuja significação só conheciam os iniciados nos mistérios do caboclo. Havia no meio uma pequena fogueira. Começando a cerimônia, o Leonardo foi obrigado a ajoelhar-se em todos os ângulos da casa e recitar as orações que já sabia e mais algumas que lhe foram ensinadas na ocasião. Depois foi orar junto da fogueira. Neste momento saíram do quarto 3 novas figuras que vieram tomar parte na cerimônia e começaram então acompanhando o supremo sacerdote. Uma dança sinistra em roda do Leonardo. De repente sentiram bater levemente na porta da parte de fora e uma voz descansada dizer: "Abra a porta." "O Vidigal", disseram todos a um tempo, tomados do maior susto. 5. O Vidigal. O som daquela voz que dissera "abra a porta" lançara entre eles, como dissemos, o espanto e o medo. E não foi sem razão. Era ela o anúncio de um grande aperto de que por certo não poderiam escapar. Nesse tempo ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes estava-o de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo que dizia respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua imensa alçada não haviam testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível.
Não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria e ninguém lhe tomava contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os descontos necessários às ideias do tempo. Em verdade, não abusava ele muito de seu poder, e o empregava em certos casos muito bem empregado. Era o Vidigal um homem alto, não muito gordo, com ares de moleirão. Tinha o olhar sempre baixo, os movimentos lentos e voz descansada e adocicada. Apesar deste aspecto de mansidão, não se encontraria, por certo, o homem mais apto para o seu cargo, exercido pelo modo que acabamos de indicar. Uma companhia ordinariamente de granadeiros, às vezes de outros soldados que ele escolhia nos corpos que haviam na cidade, armados todos de grossas chibatas, comandada pelo Major Vidigal, fazia toda a ronda da cidade de noite e toda a mais polícia de dia. Não havia beco, nem travessa, rua nem praça, onde não se tivesse passado uma façanha do senhor Major para pilhar um maroto ou dar caça a um vagabundo. A sua sagacidade era proverbial, e por isso só o seu nome incutia grande terror em todos os que não tinham a consciência muito pura a respeito de falcatruas. Se no meio da algazarra de um fado rigoroso em que a decência e os ouvidos dos vizinhos não eram muito respeitados, ouvia-se dizer: "Está aí o Vidigal", mudavam-se repentinamente as cenas. Serenava tudo em um momento e a festa tomava logo um aspecto sério, quando algum dos patuscos daquele tempo que não gozava de grande reputação de ativo e trabalhador era surpreendido de noite de capote sobre os ombros e viola a tiracolo, caminhando em busca de súcia por uma voz branda que lhe dizia simplesmente: "Venha cá, onde vai?" O único remédio que tinha era fugir, se pudesse, porque com certeza não escapava por outro meio de alguns dias de cadeia, ou pelo menos da casa da guarda na Sé, quando não vinham o côvado e meio às costas como consequência necessária. Foi por isso que os nossos mágicos e a sua infeliz vítima puseram-se em debandada, mal conheceram pela voz quem se achava com eles. Quiseram escapar-se pelos fundos da casa, porém ela estava toda cercada de granadeiros, em cujas mãos se viam a arma de que acima falamos. A porta abriu-se sem muita resistência, e o Major Vidigal, porque era com efeito ele, com seus granadeiros, achou-os em flagrante delito de nigromancia. Estava ainda acesa a fogueira e os mais objetos que serviam ao sacrifício. "Oh!" disse ele, "por aqui dá-se fortuna." "Senhor Major, pelo amor de Deus, eu tinha desejos de ver como era isso." Continue, sem cerimônia, vamos." Os infelizes hesitaram um pouco, porém, vendo que resistir seria inútil, começaram de novo as cerimônias, de que os soldados se riam, antevendo talvez qual seria o resultado. O Leonardo estava corrido de vergonha, tanto mais porque o Vidigal conhecia, e procurava cobrir-se do melhor modo com a sua imunda capa. Ajoelhou-se quase arrastado outra vez no mesmo lugar e recomeçou a dança que o major assistia de braços cruzados e com ar pachorrento. Quando os sacrificadores, julgando que já tinham dançado suficientemente, tentaram parar, o major disse brandamente: Continue, eu gosto assim." Depois de muito tempo, quiseram parar de novo. Continue, disse outra vez o major. Continuaram por mais meia hora. Passado esse tempo, já muito cansados, tentaram dar fim. Ainda não. Continuaram por tempos esquecidos. Já estavam que não podiam de estafados. O nosso Leonardo, ajoelhado ao pé da fogueira, quase que se desfazia em suor. Afinal, o major deu-se por satisfeito, mandou que parassem e, sem se alterar, disse para os soldados com a sua voz doce e pausada: "Toca, granadeiros." A esta voz, todas as chibatas ergueram-se e caíram de rijo sobre as costas daquela honesta gente. Fizeram-na dançar e sem querer ainda por algum tempo.
Para! Disse o major depois de um bom quarto de hora. Começou então a fazer a cada um sermão em que se mostrava muito sentido por ter sido obrigado a chegar àquele excesso e que terminava sempre por esta pergunta: Então você, em que se ocupa? Nenhum deles respondia. O major sorria-se e acrescentava com um riso sardônico: Está bom. Chegou a vez do Leonardo. Pois, homem, você, um oficial de justiça que devia dar o exemplo. Senhor major, respondeu ele acabrunhado, é o diabo daquela rapariga que me obriga a tudo isto. Já não sei de que meios use. Você há de ficar curado. Vamos para a casa da guarda. Com esta última decisão, o Leonardo se desesperou. Perdoaria de bom grado as chibatadas que levara, contanto que elas ficassem em segredo. Mas ir para a casa da guarda, e dela talvez para a cadeia, isso é que ele não podia tolerar. Rogou ao major que o poupasse. O major foi inflexível. Desfez então a vergonha em pragas a maldita cigana que tanto o fazia sofrer. A casa da guarda era no Largo da Sé. Era uma espécie de depósito onde se guardavam os presos que se faziam de noite, para se lhes dar depois conveniente destino. Já se sabe que os amigos de novidades iam por ali de manhã e sabiam com facilidade tudo o que se tinha passado na noite antecedente. Aí esteve o Leonardo o resto da noite, e grande parte da sua manhã exposto à vistoria dos curiosos. Por infelicidade sua, passou por acaso um colega, e vendo-o entrou para falar-lhe. Isto quer dizer que daí a pouco toda a ilustre corporação dos meirinhos da cidade sabia do ocorrido com Leonardo, e já se preparava para dar-lhe uma solene pateada quando o negócio mudou de aspecto e o Leonardo foi mandado para a cadeia. Aparentemente os companheiros mostraram-se sentidos, porém secretamente não deixaram de estimar o contratempo porque o Leonardo era muito afreguesado e enquanto estava ele preso, as partes os procuravam. 6. Primeira noite fora de casa. O compadre apenas dera por falta do afilhado, viu-se. O compadre apenas dera por falta do afilhado, vira-se preso da maior aflição. Pôs em alarma toda a vizinhança. Procurou, indagou, mas ninguém lhe deu novas nem mandados dele. Lembrou-se então da Vila Sacra e imaginou que o pequeno a teria acompanhado. Percorreu todas as ruas por onde passara o acompanhamento, perguntando aflito a quantos encontrava pelo tesouro precioso de suas esperanças. Chegou sem encontrar vestígios algum até o Bom Jesus, onde lhe disseram ter visto 3 meninos que, por se portarem endiabradamente na ocasião da entrada da Via Sacra, o sacristão os correra para fora da igreja. Foi este o único sinal que pôde colher. Vagou depois por muito tempo pela rua e só lhe recolheu para casa estando já a noite adiantada. Ao chegar à porta de casa, abriu-se o postigo de uma rótula contígua e uma voz de mulher perguntou: Então, vizinho, nada? Nada, vizinha, respondeu o compadre com voz desanimada. Ora, quando eu lhe digo que aquela criança tem maus bofes... Vizinha, isto não são coisas que se digam. Digo-lhe e repito que tem maus bofes. Deus permita que não, mas aquilo não tem bom fim. Oh, senhora, replicou o compadre muito irritado, que tem a senhora com a minha vida e mais das coisas que me pertencem? Meta-se consigo, cuide dos seus próprios bilros e na sua renda e deixe a vida alheia. Entrou depois para casa murmurando: Um dia faço aqui uma estrelada com esta mulher, sempre isto, parece um agouro. Toda a noite levou o pobre homem acordado a pensar nos meios de achar o pequeno, e depois de ter formado 1000 planos disse consigo: Em último lugar vou ter com o Major Vidigal. E esperou que o dia voltasse para prosseguir em suas pesquisas. Entretanto, vamos satisfazer ao leitor que há de talvez ter curiosidade de saber onde se meteu o pequeno.
Com os emigrados de Portugal veio também para o Brasil a praga dos ciganos, gente ociosa e de poucos escrúpulos. Ganharam eles aqui reputação bem merecida dos mais refinados velhacos. Ninguém que tivesse juízo se metia com eles em negócio, porque tinham certeza de levar carolo. A poesia de seus costumes e de suas crenças, de que muito se fala, deixaram da outra banda do oceano para cá, Para cá só trouxeram maus hábitos, esperteza e velhacaria. E se não, o nosso Leonardo pode dizer alguma coisa a respeito. Viviam em quase completa ociosidade, não tinham noite sem festa. Moravam ordinariamente um pouco arredados das ruas populares e viviam em plena liberdade. As mulheres trajavam com certo luxo relativo aos seus haveres, usavam muito de rendas e fitas, davam preferência a tudo quanto era encarnado, e nenhuma delas dispensava pelo menos um cordão de ouro ao pescoço. Os homens não tinham outra distinção mais do que alguns traços fisionômicos particulares que os faziam conhecidos. Os dois meninos com quem o pequeno fugitivo travara amizade pertenciam a uma família dessa gente que morava no Largo do Rócio, lugar em que tinha por isso até algum tempo o nome de Campo dos Ciganos. Tinham esses meninos, como dissemos, pouco mais ou menos a mesma idade que ele. Porém, acostumados à vida vagabunda, conheciam toda a cidade e a percorriam sós, sem que isso causasse cuidado a seus pais. Nunca faltavam a acompanhamento de via sacra, nem a outra qualquer coisa desse gênero. Encontrando-se nessa noite, como já sabem os leitores, com o nosso futuro clérigo, a ele se associaram e o carregaram para a casa de seus pais, onde, como de costume, havia festa de ciganos, e este costume ainda hoje se conserva. Faziam, dissemos, festa todos os dias, porém motivavam-na sempre. Hoje era um batizado, amanhã um casamento. Agora anos deste, logo anos daquele, festa deste, festa daquele santo. Na noite de que tratamos havia um oratório armado e festejava-se um santo de sua devoção. Não lhe sabemos o nome. Pelo caminho o menino teve alguns escrúpulos e quis voltar, porém os outros tal pintura lhe fizeram do que ele ia ver se os acompanhasse, que decidiu-se a segui-los até onde quisessem. Chegaram enfim à casa, onde já tinha começado a festa. Ao lado esquerdo da sala estava o oratório iluminado por algumas pequenas velas de cera sobre uma mesa coberta com uma toalha branca. Servia-se-lhe de espaldar uma colcha de chita com folhos. Em roda da sala estavam colocados assentos de toda a natureza, bancos, cadeiras, etc., onde se assentavam os convidados. Não eram estes em pequeno número, eram ciganos e gente do país. Traziam toiletes de toda a casta, do sofrível para baixo. Mostravam-se alegres e dispostos a aproveitarem bem a noite. Os meninos entraram sem que alguém reparasse neles e foram colocar-se junto do oratório. Daí a pouco começou o fado. Todos sabem o que é fado, essa dança tão voluptuosa, tão variada, que parece filha do mais apurado estudo da arte. Uma simples viola serve melhor do que instrumento algum para o efeito. O fado tem diversas formas, cada qual mais original. Ora, uma só pessoa, homem ou mulher, dança no meio da casa por algum tempo, fazendo passos os mais dificultosos, tomando as mais airosas posições, acompanhando tudo isso com estalos que dá com os dedos, e vai depois, pouco e pouco, aproximando-se de qualquer que lhe agrada, faz-lhe diante algumas negaças e viravoltas, e finalmente bate palmas, o que quer dizer que a escolheu para substituir o seu lugar. Assim corre a roda toda até que todos tenham dançado. Outras vezes um homem e uma mulher dançam juntos, seguindo com a maior certeza o compasso da música. Ora acompanham-se a passos lentos, ora apressados, depois repelem-se, depois juntam-se. O homem às vezes busca a mulher com passos ligeiros, enquanto ela, fazendo um pequeno movimento com o corpo e com os braços, recua vagarosamente. Outras vezes é ela quem procura o homem, que recua por seu turno, até que enfim acompanha-se de novo.
Há também a roda em que dançam muitas pessoas, interrompendo certos compassos com palmas e com um sapateado às vezes estrondoso e prolongado, às vezes mais brando e mais breve, porém sempre igual e a um só tempo. Além destas, há ainda outras formas de que não falamos. A música é diferente para cada uma, porém sempre tocada em viola. Muitas vezes o tocador canta em certos compassos uma cantiga, às vezes de pensamento verdadeiramente poético. Quando o fado começa a custar a acabar, termina sempre pela madrugada, quando não leva de enfiada dias e noites seguidas e inteiras. O menino, esquecido de tudo pelo prazer, assistiu à festa enquanto pôde. Depois chegou-lhe o sono e, reunindo-se com os companheiros em um canto, adormeceram todos, embalados pela viola e pelo sapateado.